Normas do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Normas regulamentadoras existentes. NR1. Norma regulamentadora número 1. Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. A NR1 refere-se à disposição geral das NRs, normas regulamentadoras, e gerenciamento de riscos ocupacionais. Nela é determinada que seja de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas, pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. As NR obrigam, nos termos da lei, empregadores e empregados urbanos e rurais. NR2. Norma regulamentadora número 2. Inspeção prévia, revogada. Revogada em 30 de julho de 2019. NR3. Norma regulamentadora número 3. Embargo ou interdição. A norma regulamentadora de número 3 estabelece situações de emergência nas quais empresas se sujeitam a paralisar totalmente ou parcialmente suas obras, considerando obra todo e qualquer serviço de engenharia de construção, montagem, instalação, manutenção ou reforma. Durante a vigência de embargo ou interdição, podem ser desenvolvidas atividades necessárias à correção da situação de grave e iminente risco, desde que garantidas condições de segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos. É importante ressaltar que esta norma define que durante a paralisação do serviço, em decorrência da interdição ou do embargo, os trabalhadores receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício. NR4. Norma regulamentadora número 4. Serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT. A NR4 estabelece que empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e os poderes legislativo e judiciário que possuam empregados regidos pela CLT, conforme o grau de risco de sua atividade principal e o seu número de empregados, obrigatoriamente deverá constituir o serviço especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMIT, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. NR5. Norma regulamentadora número 5. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. Esta norma regulamentadora estabelece os parâmetros e os requisitos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tendo por objetivo a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador. A realização do treinamento da CIPA maximiza a conscientização de prevenção dos acidentes e das doenças de trabalho, de modo a assegurar um local de trabalho apropriado para as funções que serão exercidas. As organizações e os órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, devem constituir e manter CIPA. NR6. Norma regulamentadora número 6. Equipamentos de proteção individual, EPI. A norma regulamentadora número 6 define que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente os EPIs adequados ao risco do trabalho. Eles devem estar em perfeito estado de conservação e funcionamento, a fim de resguardar a saúde, a segurança e a integridade física dos trabalhadores. É válido ressaltar que a NR6 define que o equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação, CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho.
NR7, norma regulamentadora número 7, Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Esta norma regulamentadora estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme a avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco, PGR, da organização. O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além de constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Avaliações e exames complementares são exigidos às empresas de acordo com o grau de risco do trabalho exercido. NR8, norma regulamentadora número 8, edificações. Esta norma regulamentadora estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações para garantir segurança e conforto aos que nela trabalhem. NR9, norma regulamentadora número 9, avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Esta norma regulamentadora estabelece os requisitos para a avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos quando identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, previsto na NR1 e subsidiá-lo quanto às medidas de prevenção para os riscos ocupacionais. As medidas de prevenção estabelecidas nesta norma se aplicam onde houver exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. NR10, norma regulamentadora número 10, segurança em instalações e serviços em eletricidade. A NR10 tem como objetivo estabelecer os requisitos e as condições mínimas de execução de medidas de controle e sistemas preventivos, visando garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. NR11, norma regulamentadora número 11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Esta norma se aplica à implantação da segurança para operações de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras, a fim de garantir resistência, segurança e conservação. NR12, norma regulamentadora número 12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Esta norma regulamentadora e seus anexos definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos, e ainda a sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais NRs aprovadas pela Portaria MTB número 3.214, de 8 de junho de 1978, nas normas técnicas oficiais ou nas normas internacionais aplicáveis e, na ausência ou omissão destas, opcionalmente, nas normas europeias tipo C, harmonizadas. NR13, norma regulamentadora número 13, caldeiras, vasos de pressão e tubulações e tanques metálicos de armazenamento. Esta norma regulamentadora estabelece requisitos mínimos para a gestão da integridade estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressão,
suas tubulações de interligação e tanques metálicos de armazenamento nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção, visando a segurança e a saúde dos trabalhadores. NR14, Norma Regulamentadora número 14. Fornos. Esta norma regulamentadora determina recomendações de utilização, instalação, manutenção e construção de fornos industriais em ambientes de trabalho. NR15, Norma Regulamentadora número 15. Atividades e operações insalubres. A NR15 descreve as atividades, as operações e agentes insalubres, sendo eles qualquer tipo de ambiente que possa vir a oferecer algum risco à saúde dos trabalhadores. NR16, Norma Regulamentadora número 16, Atividades e operações perigosas. A NR16 regulamenta as atividades e operações legalmente consideradas perigosas, estipulando as recomendações prevencionistas correspondentes. Além disso, ela coloca que o exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% incidentes sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. NR17, Norma Regulamentadora número 17, Ergonomia. Esta norma regulamentadora visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. A LER, lesões por esforço repetitivo, ou DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, são termos designados para determinar conjuntos de doenças relacionados a movimentos repetitivos ou esforço excessivo, que muitas vezes ocorrem pelo trabalho. É papel do setor de segurança do trabalho estruturar um ambiente ergonomicamente apto para o desempenho das funções. NR18, Norma Regulamentadora número 18. Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Esta norma regulamentadora tem o objetivo de estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização que visam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. NR19, Norma Regulamentadora número 19, Explosivos. Esta norma regulamentadora tem o objetivo de estabelecer os requisitos e as medidas de prevenção para garantir as condições de segurança e saúde dos trabalhadores em todas as etapas da fabricação, manuseio, armazenamento e transporte de explosivos. Esta norma aplica-se a todas as atividades relacionadas com a fabricação, manuseio, armazenamento e transporte de explosivos. NR20, Norma Regulamentadora número 20, Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis. Entende-se como líquido combustível como todo aquele que possua ponto de fulgor igual ou superior a 70 graus Celsius e inferior a 93,3 graus Celsius. Esta norma regulamentadora, NR, estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. NR21, Norma Regulamentadora número 21, Trabalho a céu aberto. A NR21 impõe a existência de abrigos, ainda que rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries, sendo elas quaisquer condições climáticas que estejam mais intensas, vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval, etc.
A NR 21 é definida como norma especial, ou seja, é uma norma que regulamenta a execução do trabalho considerando a realização das atividades sem estar condicionada a setores ou atividades econômicas específicas. NR 22, norma regulamentadora número 22, segurança e saúde ocupacional na mineração. A NR 22 se responsabiliza pela disciplina dos preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento da atividade mineira com a busca permanente da segurança e saúde dos trabalhadores. NR 23, norma regulamentadora número 23, proteção contra incêndios. Destaca as medidas de proteção contra incêndios, visando a prevenção da saúde e integridade física dos trabalhadores, e a mesma deve ser realizada em todas as empresas. NR 24, norma regulamentadora número 24, condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Esta norma estabelece as condições mínimas de higiene e de conforto a serem observadas pelas organizações, devendo o dimensionamento de todas as instalações regulamentadas por esta NR ter como base o número de trabalhadores usuários do turno com maior contingente. NR 25, norma regulamentadora número 25, resíduos industriais. Refere-se a medidas preventivas relacionadas a resíduos industriais no que diz respeito ao destino final dos mesmos. A NR 25 destaca que é proibido o lançamento ou a liberação nos ambientes de trabalho de quaisquer contaminantes gasosos sob a forma de matéria ou energia, direta ou indiretamente, de forma a serem ultrapassados os limites de tolerância estabelecidos pela norma NR 15. NR 26, norma regulamentadora número 26, sinalização de segurança. A norma regulamentadora número 26 tem como objetivo fixar as cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para a prevenção de acidentes, identificando os equipamentos de segurança, delimitando áreas, identificando as canalizações empregadas nas indústrias para a condução de líquidos e gases, advertindo contra riscos. NR 27, norma regulamentadora número 27, Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho, revogada em 29 de maio de 2008. NR 28, norma regulamentadora número 28, Fiscalização e penalidades. A norma regulamentadora número 28 estabelece os critérios a serem adotados pela fiscalização do trabalho quando da aplicação de penalidades pecuniárias, multas, critérios que devem ser aplicados durante a visita do agente fiscal do trabalho, prazos, por exemplo, e a interdição de locais de trabalho ou estabelecimentos. NR 29, norma regulamentadora número 29, Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. Essa tem como objetivo regular a proteção obrigatória contra acidentes e doenças profissionais, assim como facilitar os primeiros socorros a acidentados e alcançar as melhores condições possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores portuários. NR 30, norma regulamentadora número 30, Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário. Esta norma regulamentadora e seu anexo estabelecem requisitos para a proteção e o resguardo da segurança e da saúde no trabalho aquaviário, disciplinando medidas a serem observadas nas organizações e nos ambientes de trabalho para a prevenção de possíveis lesões ou agravos à saúde. NR 31, norma regulamentadora número 31, Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
Esta norma regulamentadora tem por objetivo estabelecer os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho rural, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades do setor com a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho rural. NR 32, Norma Regulamentadora número 32. Segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde. A norma regulamentadora número 32 tem a finalidade de cuidar da saúde dos profissionais da área da saúde, não só os da área hospitalar, inclusive todos os que estão no ensino e pesquisa. Nesta norma, a responsabilidade é solidária, ou seja, é compartilhada entre o empregador e o empregado, e é neste ponto que entram as comissões institucionais. NR 33, Norma Regulamentadora número 33, Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados. A NR 33 tem como objetivo definir o reconhecimento de espaços confinados, assim como avaliação, monitoramento e controle de riscos que ali podem haver. Entende-se espaço confinado qualquer área ou ambiente não projetado para a ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. NR 34, Norma Regulamentadora número 34. Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e reparação e desmonte naval. Esta norma regulamentadora, NR, estabelece os requisitos mínimos e as condições de proteção à segurança, à saúde e ao meio ambiente de trabalho nas atividades da indústria de construção, reparação e desmonte naval. NR 35, Norma Regulamentadora número 35, Trabalho em Altura. A norma regulamentadora número 35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. Considera-se trabalho em altura toda a atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. NR 36, Norma Regulamentadora número 36, Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados. Esta tem o objetivo de estabelecer requisitos mínimos para avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano, de forma a garantir a saúde e segurança do trabalhador. NR 37, Norma Regulamentadora número 37, Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo. Estabelece os requisitos mínimos de segurança, saúde e condições de vivência no trabalho a bordo de plataformas de petróleo em operação nas águas jurisdicionais brasileiras. Importante: conforme a evolução dos meios de trabalho, vai se consolidando cada vez mais o Ministério do Trabalho e Previdência Social, que busca estabelecer o desenvolvimento e a atualização das normas regulamentadoras, com o objetivo da preservação à saúde e à integridade dos trabalhadores, tal como a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Por essa razão, é muito importante sempre acessar o site do ENIT, Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, para baixar as normas regulamentadoras vigentes, ou seja, atualizadas. Observação: se você deseja conhecer na íntegra todas as normas regulamentadoras, poderá fazer os downloads no link abaixo. Acesse de sua apostila em PDF.